A mudança. A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e as leis. Em substituição à adoração a ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos, e dividir o 10º mandamento em 2, a fim de conservar o total de 10. Líderes não consagrados da igreja também mexeram com o 4º mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado. Em seu lugar, exaltaram a festa pagã observada como o venerável dia do sol. Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado, mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade. A igreja transformou o domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram realizados, mas o dia era visto como um momento de recreação. Além disso, o verdadeiro sábado continuava a ser observado e considerado santo. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás inspirara os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando-o um fardo. Aproveitando-se da falsa luz que havia lançado sobre o 7º dia, fez as pessoas o desprezarem como uma instituição judaica. Enquanto os cristãos em geral continuavam a observar o domingo como uma alegre festa, os levou a fazer do sábado um dia de tristeza e melancolia, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos por poder, reconheciam que se tanto cristãos quanto pagãos guardassem o mesmo dia, aumentariam o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, continuavam a observar o verdadeiro sábado, em obediência ao 4º mandamento. O arqui-enganador não havia completado sua obra. Estava determinado a exercer por meio do líder que escolhera, o orgulhoso pontífice que alegava representar a Cristo. Grandes concílios foram realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. Foi assim que a festa pagã finalmente passou a ter honrada como uma instituição divina, enquanto as pessoas começaram a considerar o sábado bíblico uma relíquia do judaísmo, pronunciando uma maldição sobre sua observância. O grande apóstata obteve êxito em se exaltar acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ele ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela que Deus é o Criador. A fim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o 7º dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. A fim de realizar isso, ele direciona seus esforços especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como Criador. Hoje os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão, mas nem Cristo nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia. A observância ao domingo teve sua origem no mistério da iniquidade, que já havia começado sua obra desde os dias de Paulo. Que razão alguém pode dar para uma mudança que as Escrituras não autorizam?
No sexto século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então começaram os 1260 anos de opressão papal, que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão de sua integridade, ou aceitar as cerimônias e a adoração papal, ou consumir a vida em masmorras e até mesmo sofrer a morte. Cumpriram-se as palavras de Jesus: vocês serão atraídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos e na escuridão. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma, em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna. Passaram a olhar para o Papa e para os sacerdotes a quem ele concedia autoridade. O Papa era seu mediador terreno. Ele ficava no lugar de Deus para eles divergir, mesmo que um pouquinho de suas exigências. Era motivo para castigos severos. Dessa maneira, a mente das pessoas se afastou de Deus para se aproximar de homens falíveis e cruéis. E mais do que isso, do próprio príncipe das trevas que exercia seu poder por meio deles. Quando os seres humanos anulam as Escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal degradante.